Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores da casa, aqueles que acompanham os trabalhos aqui no plenário, aqueles que também acompanham pelos veículos de comunicação. Primeiramente, eu gostaria de registrar a presença dos companheiros e companheiras do MSL, Movimento Social de Luta, que se encontram aqui na casa, acompanhando os trabalhos dessa sessão ordinária. E também, nessa oportunidade, registram a sua posição contrária a ações de reintegração de posse que estão sendo expedidas aqui na cidade de Bauru. É óbvio que o município, já há algum tempo, vem se recusando a fazer um debate preciso sobre políticas habitacionais e como poderia responder a essa necessidade da população com políticas efetivas de habitação. As políticas de habitação na cidade de Bauru ficaram concentradas única e exclusivamente no projeto Minha Casa Minha Vida, para quem até R$ 1.600, que é um projeto que, de fato, não consegue alcançar a grande maioria da população. Nesse aspecto, contra os companheiros e companheiras do MSL, tem pesado a proliferação de uma série de adjetivos e estereótipos negativos. É comum a gente escutar em vários órgãos da administração municipal e outros, de que esses homens e essas mulheres que lutam com imensa dificuldade para ter acesso a uma moradia, sejam tratados ou sejam criminalizados. Além desse processo, um setor muito conservador, que existe na cidade, existe no Estado, existe no país, porque ainda são frutos de uma sociedade escravocrata, pessoas acostumadas a serem soldados de interesses de latifundiários, sejam eles rurais ou urbanos, que se acostumaram a tratar a população brasileira historicamente como se essa população fosse desprovida de necessidades, fosse desprovida de inteligência, fosse desprovida de sentimento. É por isso que nós sempre encontramos dificuldades na hora de se lidar com as necessidades mais reais da classe trabalhadora. Estou dizendo isso, Márcio, e outros companheiros e companheiras do MSL que estão aqui, porque se as dificuldades foram muito grandes em 2015, 2016, em 2017, elas tendem a se aprofundar. O Senado aprovou a PEC do fim do mundo, a PEC 55, a PEC 241, uma PEC que retira investimentos e o aporte de recursos por 20 anos, o que, em tese, significa dizer que durante 20 anos não haverá investimentos nas áreas sociais e nas áreas mais sensíveis que possam vir atender a população desse país. Obviamente, esses recursos serão utilizados para pagar os juros do serviço da dívida, tanto da dívida pública, que é a dívida interna, quanto a dívida externa. Durante os 8 anos do nosso mandato, nós procuramos contribuir de maneira positiva, tanto com os movimentos que fazem a luta urbana, quanto os movimentos que fazem a luta rural pela reforma agrária. E o mais interessante
é que a reforma agrária, ela foi feita em todos os países do mundo. Começou a ser feita na Europa no século XVII. No século XIX, ela foi feita nos Estados Unidos da América. E no Brasil, não se consegue fazer a reforma agrária. Porque nós temos um latifúndio extremamente conservador. Nós temos proprietários de fazenda, como o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, condenado, em última instância, por grilagem, roubo de terra, trabalho escravo, se recusa a pagar e é ministro da Casa Civil do governo Temer, que acolheu uma corja de bandoleiros em seus ministérios. E isso está ficando provado a cada dia. Aqui na casa ia se discutir um projeto sobre a CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Mais uma vez, seria jogada nas costas da população o pagamento de uma taxa, sem que fosse discutido a aplicação desses recursos. A maioria da população da cidade de Bauru, dos bairros populares e dos bairros operários, está vivendo no escuro, porque não há reposição de iluminação, não há implantação de um projeto, não há desenvolvimento de objetivo e de resultado, mas queriam o dinheiro. Agora, se vocês andarem em outras zonas da cidade, vocês verão que essas outras zonas da cidade, aonde residem os setores mais abastados, a cidade é muito bem cuidada, inclusive tem iluminação, vereador Sakai. Quem controla esse dinheiro? Quem diz para onde esse dinheiro vai? Aonde está o plano de implantação de melhorias e de manutenção? É o que nós estamos vendo agora com as teles. Foi dado ontem um presente para as teles, empresa de telecomunicações, que pode chegar a 105 bilhões de reais, que é alterando o processo de concessão e que contou com o aval do ministro das Cidades, o senhor Kassab. Ou seja, é mais uma entrega do patrimônio público desse país aos interesses dos grandes capitalistas internacionais. E a luta pela moradia não é diferente. Estavam sendo realizadas aqui em Bauru audiências públicas para discutir a nova lei de parcelamento do uso do solo e a extensão do perímetro urbano. Era uma fraude as audiências públicas, cometida pelo prefeito, pelo executivo, porque estavam propondo realizar uma audiência, vereador Sakai, para discutir dois assuntos, quando, na verdade, para cada assunto é um conjunto de audiências públicas. E no apagar das luzes do mandato, empurrar a goela abaixo da população a extensão de perímetro urbano, e eu tenho todos os perímetros urbanos listados aqui comigo, para atender interesse de latifundiário urbano, para construir loteamento fechado, para as classes abastadas, para servir como especulação, sem que nenhum deles tivesse um estudo, que é o estudo de impacto de vizinhança, para saber quais os impactos negativos que a extensão do perímetro urbano e a implantação de grandes empreendimentos pudesse provocar na cidade. E quem é que paga a conta depois, vereador Carlão? Quem paga a conta é a população, porque retira dinheiro do poder público para fazer obras de infraestrutura. É por isso que estão atacando a lei do estudo de impacto de vizinhança. É por isso que estão atacando a lei do TRT. Porque esses vampiros que sempre controlaram a cidade de Bauru, que são os grandes proprietários de terra, que são aqueles que investem na construção civil, querem ganhar dinheiro, mas não querem pagar os seus impostos. Haja visto a lista dos maiores devedores de IPTU, ela está lá no meu site. É só vocês abrirem e conferirem, que vocês vão ver que esses que estão inscritos na dívida ativa são os maiores ladrões que existem aqui em Bauru. São os mesmos que não pagam água, são os mesmos que não pagam ISS. E, por fim, querem registrar à força
áreas públicas de empreendimentos, como, por exemplo, na região lá perto da Unesp, que foi feita ação de reintegração de posse. A justiça não dá reintegração de posse, vereador Arildo, porque o cara que se diz proprietário não consegue provar que ele é proprietário, ele não vai provar nunca, pois ele roubou a área pública. Como é que ele vai provar? Como é que ele vai esquentar a escritura? Vai botar dentro de uma garrafa, jogar grilo dentro para amarelar e depois dizer que a escritura era antiga? É por isso que se chama grilagem. Então a população de Bauru tem que entender que nós não vivemos numa cidade de homens de bem. Ao contrário, nós vivemos numa cidade que tem muitos homens de mal, que constrói riqueza e fortuna assaltando o cofre público para que depois a maioria da população possa fazer o pagamento disso. Muito obrigado. Uma saudação especial a todos vocês que nos acompanharam, os senhores e as senhoras vereadoras.